Vamos receber o vaso do Senhor, o qual será canal de bênção para a nossa vida nesta noite. Que o Senhor possa falar conosco poderosamente nesta noite. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, que o teu servo, o teu vaso toma posse da tribuna. Espírito Santo de Deus, venha falar conosco poderosamente, ó Espírito Santo. Não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para nós. Usa o teu vaso poderosamente, como tem usado, Pai. Fala com ele, Senhor Jesus. E que possamos, Pai, estar com nossos ouvidos atentos e sucinto a tua palavra, Senhor. Usa o teu servo poderosamente, Pai. Que ele venha entregar tudo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Muita alegria, né, estar aqui hoje para ser ferramenta de Deus, para ser boca de Deus, né, para falar com a igreja. Aleluia. Confesso que de mim vou ter pouca coisa para estar trazendo. Né. Serão apenas esse caderno aqui que eu vou estar lendo para vocês. Ô glória, aleluia. Então, né, estejam preparados. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Vou estar lendo apenas 2 versículos, mas depois nós vamos estar passeando um pouco pela Bíblia. Glória a Deus. Eu até estava falando hoje, né, do Deuteronômio, aí mais cedo também com a minha irmã, Karine, que eu tinha passado o dia todo ontem meditando na palavra e não vinha nada, e essa palavra Deus me trouxe à noite, né? Após também, né, um livramento que nós tivemos, e este livramento também fará parte desse tema, tem muito a ver com essa palavra. Então, gostaria que os irmãos todos juntos estivessem, né, suas Bíblias abertas em 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler os versos 11 e 12. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, verso 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. O verso 12 vem dizer assim: então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Essa palavra já foi muito trazida, né? Podem estar nas suas assentos. Eu até vou mostrar para vocês um pouco do meu esboço, que aí vocês vão ver que hoje vai ser bastante demorado. Deus me trouxe algo e então eu tentei escrever, mas ele só me trouxe isso aqui. Aleluia, papai. Parece engraçado, né? Mas quando eu perguntei para Deus, por que só isso aqui? Eu acho tão legal quando a gente vê pregadores vindo aqui com diversas folhas. O presbítero Hamilton, né? Quando é mais moderno, ele vem com um tablet, né? E aí eu cheguei e falei: Deus, mas por que o Senhor não quer que eu escreva nada? Fiquei pensativo sobre isso. Mas aí então Deus me deu uma puxada de orelha bem forte. E ele falou: você não precisa escrever nada, né? Porque eu já tenho tudo escrito aqui por você. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Deus. E aí veio, né, essa puxada de orelha e aí eu entendi. Tantas e tantas vezes eu já tenho também testemunhado pregadores virem aqui na nossa casa, sentarem aqui, estarem com o caderninho também do lado, a pregação pronta, e de repente um hino da harpa, uma palavra oficial, uma palavra de dízimos e ofertas, um louvor de algum departamento, e muda tudo. E aí o pregador vem aqui e fala: olha, eu tinha algo preparado para essas mulheres. Aleluia. E aí então compreende, Deus não quer que eu esteja tudo pronto, tudo mastigado, porque senão isso aqui não vai ser dele, vai ser meu,
vai ser algo meu para trazer para a igreja. De mim eu tenho os testemunhos, a qual todos os irmãos já têm conhecido. E hoje eu quero trazer algo referente a essa palavra, que veio numa confirmação de ontem. Nós tivemos um culto maravilhoso, um culto abençoado, né? Nosso congresso unificado, onde Deus deu a confirmação lá da palavra, onde Deus pediu para estar trazendo depois aqui também, durante a palavra, algumas das analogias que foram usadas. Eu confesso que eu gostaria de estar trazendo também coisas boas, coisas alegres. Não vai ter tanta coisa para virar. Coisas alegres, mas infelizmente Deus está não assim, infelizmente Deus está na casa, mas infelizmente Ele não está tão contente com as obras que a gente tem feito. E é por isso que muitas vezes sobem diversos pregadores aqui e a palavra costuma ser dura, né? Nós temos visto ali no nosso congresso de mulheres aqui, né? A missionária Jennifer. Depois do nosso culto de jovens, a diaconisa Geisa. Aí nós tivemos depois, né, o culto da Vitória, a diaconisa Claudete, sempre com palavras duras aí. Por que isso? Porque infelizmente nós temos coisas ainda a ser consertadas. Mas graças ao bom Deus, Ele não desistiu de nós. Aleluia. Quando Deus nos repreende, é porque Ele quer que a gente se Glória a Deus. porque Ele nos quer ao lado dele. Ai, papai. Essa palavra aqui, ela é muito conhecida, como eu falei. Nós já tivemos até campanhas sobre ela, né? E Deus me deu um tema para essa pregação de hoje. Aleluia, Senhor. As bênçãos de Deus para toda a casa. Glória. Aleluia. Sabemos aqui que Aleluia. a Arca da Aliança, ela havia se perdido, né? Ela havia sido tomada pelos inimigos na guerra. E ela era a presença de Deus na terra. Porém, né, os israelitas, eles não estavam, né, carregando ela da forma correta. Eles não estavam tratando a presença de Deus da forma correta. E Deus vem perguntar essa noite: como vocês estão carregando a presença dele? Glória a Deus. Como que vocês estão tratando a presença dele? É, Deus querido. Por Aleluia. isso Ele me trouxe essa questão. Hoje, culto denominado culto da família. E nós vamos também entender um pouco sobre isso. Porque muitas vezes, se a gente não trata corretamente a presença de Deus, é toda a nossa família que vai sofrer. Mas quando a gente trata a palavra de Deus, a gente trata a presença de Deus da forma correta, Ele não só abençoa eu ou você, Ele abençoa toda a família. É, Ele Deus. abençoa toda a Aleluia. casa. Glória a Deus. E é isso que nós vamos compreender um pouco essa noite. Porque devemos lembrar que aqui também é a casa de Deus. E uma vez que nós tratamos bem a presença dEle, nós nos comportamos bem, as pessoas à nossa volta também serão abençoadas. Quando Ele nos abençoar. E aqui nós vemos que a casa de Obed-Edom, ela foi abençoada por um período de 3 meses, que foi esse o tempo em que a arca ficou lá. Mas nós vamos retornar um pouquinho aqui para entender por que essa arca chegou ali. Aqui no verso 3 ainda do capítulo 6, vem dizer assim: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Você vê, a arca da aliança, ela tinha ficado por um período de 20 anos na casa de Abinadab. E eu estava lendo aqui que ainda assim não estava sendo tratada corretamente. Ano após ano, Samuel ia visitar e julgava o povo por causa da falta, né, de respeito para com a arca de Deus, ano após ano. E então, durante esse período, Davi
foi ungido a rei de Israel. Davi teve inúmeras batalhas, teve vitórias, mas ainda faltava algo. Quantas e quantas vezes nós não estamos lá fora dessa mesma forma? Nós vencemos algumas batalhas, nós sobrevivemos dia após dia, mas ainda está faltando algo, irmãos. Por mais que a gente esteja, né, na presença de Deus, talvez, como a gente pensa, mas ainda falta algo. Falta ter realmente a presença dele mais Glória a próxima. Deus. Falta ter algo para realmente preencher aquele vazio que está em nós. De repente a gente tem um emprego melhor, glória, mas ainda não saciou aquela ansiedade, ainda não nos preencheu ainda. De repente a gente troca de emprego, vai para um emprego melhor. De repente a gente compra um carro, que a gente estava a pé, compra uma moto. A gente sai de uma casinha de aluguel, consegue uma casa própria, mas ainda falta algo. De repente a gente estava sozinho, encontrou alguém, mas ainda falta algo. E o que é esse algo? Esse algo é a presença de Deus. Glória a Deus. Esse algo É isso aí. né, a arca da aliança. Aleluia. Mas sabemos que no Novo Testamento, quem foi essa arca da aliança que gerou esta nova aliança entre nós e Deus? Foi Cristo Jesus. Ele veio, nos ensinou com atitudes, nos ensinou com parábolas, porque sabia que palavras duras realmente fariam com que nós nos afastássemos, com que nós nos assustássemos. Nós temos essa passagem dita na Bíblia, que Jesus começou a pregar duramente sobre arrependimento, sobre o inferno, e as pessoas foram se afastando. Então ele nos ensinou com parábolas, nos fez refletir, nos fez pensar. Quantas e quantas vezes, às vezes, a gente leva uma bronca, né? Mas não é uma bronca diretamente, é aquela lição de moral. Eu falo isso porque meu finado pai, eu trabalhei com ele por muito tempo, ele às vezes não me dava bronca direta. Ele falava parábolas, ele falava com analogias. E aí, eu passava a semana inteira com a cabeça mastigando isso. Às vezes era mais fácil ele ter me dado uma bronca, ter me dado um puxão de orelha do que ter falado, né, em analogias. Porque quando a gente fala em analogias, em parábolas, a gente tem que meditar. As pessoas que escutam têm que meditar para poder compreender. Agora, se você chegar e falar, não, você errou, você é burro, você isso e aquilo, a pessoa se irrita e sai fora. Só que aquela repreensão é de um momento daqui a pouco. E aí, a pessoa esquece e começa a errar novamente. Davi foi ungido a rei, teve inúmeras vitórias, teve inúmeras mulheres, mas ainda faltava algo. Ele já tinha ouvido falar sobre a arca da aliança, e então ele tomou a decisão: eu vou buscar. Eu vou buscar a Deus. Eu vou deixá-lo mais perto de mim. E como fazer isso? Hoje em dia, como fazer isso? Como buscar a Deus? Como estar cada vez mais perto dele? Como trazer ele para perto de nós? Sendo frequente na sua casa, sendo frequente com o joelho dobrado em oração, sendo frequente na leitura da palavra, meditando nela, sendo frequente em jejum. Eu sei que a parte do jejum é um pouco mais complicado, porque cada um tem as suas limitações de saúde. Mas dedique 1 hora, 2, faça esse propósito com Deus. E você verá que você vai estar trazendo Ele cada vez mais para perto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos vivendo os momentos as quais todas as profecias que estão desde Isaías até o Apocalipse estão se cumprindo. E Deus tem nos repreendido. Deus está nos repreendendo a todo momento, porque Ele sabe que se Ele não falar conosco, nós vamos estar cada vez mais nos afastando dEle. E quando o grande dia chegar, nós ficaremos de fora. Esses tempos atrás eu já conversei, né? Com a Claudete, sobre as palavras que Deus tem trazido. E uma palavra muito dura que Ele trouxe para mim, e hoje talvez seja essa uma oportunidade de falar, é: vocês estão prontos para o arrependimento?
Mas agora vem a parte mais difícil. Quem está aqui pronto para não sofrer? Porque se Deus está nos repreendendo, é porque Ele sabe que se a gente continuar da forma que estamos, nós não vamos sofrer. Nós só subiremos no dia do julgamento. E aí seremos julgados. E aí nós seremos o que? Condenados. Então nós morreremos 2 vezes. Palavras duras, palavras fortes, mas precisa ser falado. Porque senão nós nos afastaremos cada vez mais de Deus. E as coisas ficarão cada vez mais difíceis. Aleluia. Davi foi até a casa de Abinadab, pois ele sabia que estava lá, porque os filisteus haviam deixado a arca lá, depois de sofrerem uma pura derrota, porque eles também não sabiam como tratar a arca da aliança para gerar vitórias. Mas Davi foi despreparado. E aí então ele não buscou a arca de maneira correta. Nós sabemos que a arca, ela tem, como eu posso dizer, braços, onde ela deveria ser carregada por homens. Homens esses que seriam os levitas, teriam que ter também uma banda com instrumentos musicais para que fosse levado a arca em louvor. Por quê? Por que ser desse jeito? Porque nos altos céus, onde Deus está, ao redor dele estão anjos. Aleluia. Louvando Glória a o Deus. tempo inteiro. Santo, santo, santo é o Senhor. Se esta arca ela representa a presença de Deus na terra, então ela precisa o quê? Glória Ela a precisa Deus. ser carregada em louvor. Jesus. Mas Davi não tomou as devidas precauções. Ele não se lembrou dessa parte. Mas ele procurou fazer de alguma maneira ao qual ele achasse ser correto. Então ele arrumou um carro, né, que na época era tipo uma charrete nova, bois fortes, saudáveis, jovens, para carregar a arca, e levou 30 mil soldados, 30 mil homens da sua guarda quase que pessoal, e assim ele achava que estava carregando a presença de Deus da forma correta. Mas não, ele não buscou orientação de Deus. E quantas vezes a gente quer fazer as coisas de Deus da nossa forma, mas a gente acaba quebrando a cara. A gente acaba fazendo as coisas da forma errada. E Deus nos pune. Assim como Deus puniu Davi. Nós vemos aqui que Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, acompanharam a carruagem, levando, né, a carruagem como forma até de respeito. A arca ficou na casa deles. E eles quiseram carregá-la até Davi. Davi, este também é o nome da cidade, onde antes era Sião. Porque lá o rei Davi fez, né, a tua morada, fez ali um templo temporário. Porque Deus mesmo já tinha dito para ele que as mãos dele estavam manchadas de sangue. E seria o filho dele que iria fazer um templo purificado. Mas essa história nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Porque o que nós precisamos fazer aqui neste momento é refletir sobre como estamos carregando a presença de Deus. Aleluia. Como estamos agindo com a presença de Deus. Se nós estamos fazendo as coisas da maneira certa. Glória a Nós vemos Deus. que Deus se irritou com o fato de estar sendo carregado a arca em um carro com bois e não tendo levitas a carregar. Então Deus fez, né, aqui os bois tropeçarem. E então a arca, né, pelo tranco, ela pulou e estava caindo do carro. Então Uzá, com os filhos de Abinadab, né, se jogou para que a arca não caísse no chão. Porém, ao tocar nela, ele morreu.
Ele foi ferido gravemente e morreu. Porque Deus não se alegrou de não estar sendo carregado a presença de Deus. Essa é a mensagem. Se nós não carregarmos a presença de Deus corretamente, se nós não agirmos a obra dele corretamente, ele irá nos ferir. Ele irá nos ferir. E uma das mensagens que Deus também trouxe no meu coração, que ardeu e que me doeu para estar trazendo para a igreja é: se essas palavras não estiverem ardendo em teu coração, então você já morreu espiritualmente. Está morto igual um sapo. Porque você não está fazendo a obra de Deus da forma correta. Aqui nós vemos que Davi, ele se entristeceu com essa situação. E aí foram fazendo sacrifícios, de animais, até deixar a arca na casa de Obed-Edom. Porém, quando a gente estuda a palavra, a gente vem saber que Obed-Edom, ele era descendente de levitas. Ele conhecia um pouco sobre a arca, ele sabia como tratá-la de forma correta. Então ele a colocou num local de honra dentro da tua casa. Aleluia, papai. Como nós estamos fazendo dentro da nossa casa? Será que nós estamos colocando a presença de Deus em um local de honra? Será que nós estamos honrando a Ele da forma correta? Porque quando a gente honra Ele da forma correta, Deus nos abençoa. Mas não abençoa somente a nós, Ele começa a abençoar todos à nossa volta. Então o que acontece? Deus poderoso. Aleluia. Quando a gente está fazendo as coisas da forma correta, tudo que a gente for fazer da obra de Deus e a gente busca a orientação de Deus, Ele nos abençoa, porque nós estamos buscando. E quando a gente faz de acordo com o que Ele quer, Ele nos abençoa, mas não abençoa somente a nós, Ele abençoa a todos à nossa volta. E é aí onde vem o testemunho de honra. É aí onde vem a confirmação pelo testemunho de honra. Muitos de nós estamos correndo atrás de fazer as coisas da forma correta. Nós estamos buscando a Deus em espírito e em verdade. A irmã Mari, ontem, antes da Evan sair daqui, ela falou: irmão Kleber, pode fazer uma oração para nós? Aí eu orei, busquei a Deus, falei: Deus, leva-nos em segurança, livra-nos de todo e qualquer mal e traga-nos em segurança, mas que acima de tudo seja a sua vontade sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. E então no caminho, quase chegando ali em Jacupiranga, quase chegando na entrada ali da pedreira da Jorcal, tem uma reta, onde ela tem uma leve subida e desce. Mas à noite, dá para ver, a claridade do veículo vindo no sentido contrário. Ali, nosso motorista andando em velocidade tranquila, na velocidade da via, tinha um carro mais à frente de nós, e de repente tinha um sujeito mais apressadinho atrás de nós. Nos ultrapassou, achando que ia dar tempo. E quando ele estava ali emparelhado com outro carro que estava na nossa frente, estava um outro carro vindo no sentido contrário. Ninguém percebeu isso. O motorista da nossa van, ele reduziu, o carro que estava na nossa frente reduziu, e esse outro carro que estava na contramão, ele conseguiu entrar. Ele tirou uma fina que eu acredito seja aproximadamente 1 palmo do carro que estava na reta correta e de 2 palmos do carro que estava vindo no sentido contrário. E se nós não estivéssemos carregando a presença de Deus de forma correta, será que estaríamos aqui hoje testemunhando isso? Provavelmente não. Mas vejam como é importante a gente agir de forma correta, a gente buscar a Deus para sempre fazer a obra dele de forma correta, através da orientação dele. Porque quando a gente age assim, Ele nos abençoa e abençoa todos à nossa volta. Ele não deu livramento somente para nós que estávamos na van. Ele deu livramento para o carro que estava na nossa frente. Ele deu livramento para o motorista do carro que estava em imprudência. Ele deu livramento para o outro carro que estava no sentido contrário. Glória a Deus. Agora eu falo para vocês, se nós não estivéssemos levando a obra de Deus de forma correta, estivéssemos agindo de forma qualquer, só que a gente fazendo pelas nossas próprias vontades, Deus não teria nos dado esse livramento. Verdade, Jesus. Veja só, quando a gente age de forma correta, buscando sempre a Deus, não somos só nós que somos abençoados. Glória a Deus. Pessoas à nossa volta são abençoadas. Pessoas que a gente nem conhece, mas que estão ali, perto de nós.
são abençoadas. Não somos só nós que recebemos livramento, as pessoas à nossa volta também. Na semana passada, nós tivemos o testemunho da Karina, falando sobre o livramento lá na BR. 2 caminhões, 2 motoristas imprudentes tirando racha na BR. E aí? Se não estivessem carregando a presença de Deus de forma correta, seriam eles? Seriam os 2 caminhões? Quem sabe, porque são caminhões grandes, seriam na hora do acidente atravessado, a pista contrária, acertava até outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Mas, eis a questão, quando a gente carrega a presença de Deus de forma correta. Aleluia. Quando a gente, antes de fazer alguma obra dele, a gente busca ele, a orientação dele para fazer a obra. Para que a gente não faça da forma Verdade, errada. aleluia. Porque muitas vezes a gente pode estar pensando, não, eu vou fazer assim, porque eu sei que é assim que vai dar certo. Mas será que é desse jeito que Deus quer que a gente faça? Porque quando a gente não faz, olha aqui, a palavra, Deus está falando conosco. Aleluia. Se a gente não buscar a Ele, como fazer as coisas, se a gente quiser fazer só da nossa vontade, Ele não estará nos abençoando. Ele não estará nos livrando. Quem sabe aqui nessa passagem, já realmente fosse acontecer esse tropeço. Porém, se tivesse sendo carregado por homens, pelos levitas, seria apenas um dos levitas que teria tropeçado. E os demais estariam segurando a arca. E ninguém iria morrer. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E aí, olha só. Hoje temos essa história. Hoje temos a nossa história sobre o livramento de ontem. Sobre a gente estar buscando a Deus para fazermos toda e qualquer coisa na presença dEle, na orientação dEle, no agir dEle. Deus maravilhoso. Aleluia. É doloroso um pouco as palavras sobre Deus está falando que estamos ainda fazendo muitas coisas de forma errada, sim. Mas Ele tem se mostrado também ainda conosco, ainda persistente em nossas vidas, ainda mostrando que por mais que a gente esteja fazendo muitas coisas erradas, as coisas boas que nós fazemos, Ele abençoa e Ele vê. Aleluia. Então, o que acontece? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer buscando a Ele antes. Aleluia, Senhor. A palavra é bem clara, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer o quê? Buscando a orientação dele. Agora há pouco também tivemos o testemunho do presbítero Lorival. Ele buscou a Deus para que Deus revelasse todos os trabalhos contrários que foram feitos contra essa congregação. E então Deus revelou. Aleluia. Mas e se ele tivesse só corrido atrás por conta própria, ele teria encontrado? Provavelmente não. Nós sabemos que aqui o barranco ele tem uma altura considerável. E se o presbítero Lorival tivesse simplesmente subido de qualquer maneira, sem buscar a orientação de Deus, procurando sim, encontrar os vestígios de trabalho contrário, quem sabe ele tivesse tropeçado, caído, se acidentado. Nós temos a confirmação na palavra sobre quando a gente quer fazer a obra de Deus da nossa maneira. Mas não, ele buscou a orientação de Deus. Aleluia. E vejam só, como eu falei, ontem eu buscava orientação, buscava, de manhã, uma palavra e eu não encontrava. Então à noite Deus deu o livramento, deu a confirmação, trouxe a palavra para mim no nosso culto. Glória a Deus. E aí hoje, ele deu mais uma confirmação porque eu busquei, mas ele não queria que eu escrevesse nada. Porque não precisa escrever mais nada daqui. Glória a Deus. Aleluia. Todos os testemunhos que foram dados hoje basicamente estão firmados nesta palavra. Porque as pessoas estão buscando da maneira correta, estão buscando a Deus antes. E você vê, também a testemunha da irmã Denise. Deus a colocou lá, mas ela quer sair. Mas Deus nunca permite que ela saia. Sempre acontece alguma coisa, ela não sai. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. No dia que ela buscar Deus vai falar com ela, agora sim, eu
tenho certeza que ela sairá. Mas enquanto não for da vontade de Deus, ela está lá. Vocês podem ver que assim, Deus trouxe a palavra para mim ontem à noite. Hoje eu meditei apenas na palavra, para que eu trouxesse apenas esse testemunho sobre a Van ontem. Mas vejam só, eu não sabia que a irmã Denise ia dar esse testemunho, eu não sabia que a irmã Gisele ia dar o testemunho dela, eu não sabia que o presbítero Lorival ia dar o testemunho aqui, tudo na palavra. E aí é Deus mais uma vez confirmando, não precisa, não precisa, basta apenas aqui. Aleluia, Jesus. Então, o que acontece? Sim, eu não estou menosprezando aqueles que fazem o esforço, mas Deus também falou comigo sobre o seguinte. Ele falou para mim: você não queria que eu te usasse? Você não tem orado, dobrado o teu joelho para que fosse feita a minha vontade? Não, eu estou fazendo de acordo com a minha vontade. Aleluia. Glória, glória ao Senhor Jesus. Então, tome cuidado. Porque se você escrever coisas aqui, você vai escrever porque você quer, não pelo que eu quero. O que eu quero está aqui. Aleluia. O que eu quero, o que eu preciso trazer para vocês está tudo aqui. Aleluia, Jesus. Então eu entendi. Eu pedi perdão para Deus. Porque quantas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E aí o que acontece? A gente passa por prova, a gente passa por luta. E aí a gente conversa com Deus e fala: Deus, mas eu estou fazendo a tua obra. Mas eu estou, correndo atrás. E aí eis a resposta agora. Mas você não está me buscando para que eu te oriente a como fazer. Você está querendo fazer do seu jeito. Do seu jeito. Porque do meu jeito é bom. Então vamos, tudo que a gente for fazer, vamos dobrar o joelho. Vamos orar, vamos buscar Deus. Vamos falar: Deus, tem isso para eu fazer para ti. Não sei o que é que eu faço. Glória a Deus. Deus, eu estou à frente de um departamento. Não sei o que é que eu vou agir. Deus, eu estou à frente de uma congregação agora. Eu não sei o que é que eu trabalho aqui. Deus, eu agora estou como levita nessa casa. Como o Senhor quer que eu louve? Que louvor o Senhor quer que eu traga para a igreja? É isso que Ele quer. Porque se chegar aqui e começar a louvar, vai ser bonito, vai ser gostoso. Os irmãos vão dar glória. Deus vai falar. Mas às vezes vai chegar aqui, não vai ter unção. A gente vê isso. Quantas e quantas vezes a gente não vê alguém louvando, alguém subindo aqui, pregando, gritando, pulando, dando cambalhota, dando pirueta, quase saindo voando. Mas a gente sente que falta algo. A gente sente algo vago, vazio. Nós sentados ali, a gente buscando, nós estamos buscando a Deus. E aí Deus nos abençoa, Deus nos unge, Deus nos traz aquele conforto. Mas aquela pessoa que está fazendo da maneira dela, ela entra aqui, ela sai e parece que nunca esteve. E nós? Às vezes vem alguém que chega aqui cheio da unção de Deus, porque Deus trouxe aquela pessoa aqui, ela fala poucas palavras, nos enche de temor, nos faz escorrer as lágrimas, sabe? Nos faz repensar sobre o que a gente está fazendo da nossa vida, e a pessoa sai e a gente sente falta daquela pessoa. Aleluia, Jesus. Porque aquela pessoa está com a presença de Deus. Aquela pessoa está carregando a presença de Deus de forma correta. E onde ela está, ela abençoa todos que estão à tua volta. Verdade, Jesus. Quão gostoso é isso, não é verdade? E nós tivemos esse exemplo. Alguém veio aqui, ficou um período conosco, nos ensinou muita coisa. Pelo menos, assim, eu falo por mim, eu aprendi muita coisa, foi uma divisão de muitas coisas, as quais eu via a obra de Deus sendo feita e eu buscava entender por que certas coisas não dão certo. Essa pessoa veio,
nossa, a gente sente falta dele estar aqui conosco. A gente sente saudade. Porque foram poucos momentos, mas momentos fortes, marcantes. Momentos que nos fizeram refletir sobre o que estamos fazendo. Mas e depois que ele saiu, nós estamos correndo atrás de também ter essa unção. Nós estamos correndo atrás de realmente carregar a presença de Deus da forma correta. Glória a Deus. Essa é bastante turbinada, Senhor. Mas, assim, é isso que tem que fazer com a igreja. Nós temos que buscar a Deus para poder fazer a obra dele. Não vamos fazer as coisas desordenadamente. Vamos buscar orientação. Porque se a gente fizer as coisas da nossa maneira, nós temos na palavra de Deus aqui a confirmação. Ele não se agrada. E aí o que acontece? É como que vai acontecer no grande dia, que Jesus mesmo falou. No grande dia, as pessoas vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu louvei, Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome joelhos se dobraram. Eu fiz. Aí eu. Ainda falar: não, mas eles viram em teu nome eu fiz. E Deus vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não sou homem. Por quê? Você vê desde o Antigo Testamento, ele já está trazendo isso. Ele quer que a gente busque a ele antes. Aleluia. E aí? O que vai adiantar? Entrar numa igreja enorme, de 400, 500, 600 pessoas, subir num púlpito, falar palavras bonitas, falar palavras, sabe, de prosperidade, de bens materiais, o povo pular, gritar. Vai chegar no grande dia. E aí? É Jesus. Pegar um microfone, subir num púlpito, né? Louvar, sair rouco, e chegar no grande dia e ouvir de Deus: por quê? Você não veio para os homens. Você não trouxe a palavra que eu queria que você trouxesse. Você não louvou o louvor que eu queria que você louvasse. Deus, aleluia. Senhor. Você não abraçou quem eu queria que você abraçasse. Glória a Deus. Você não estava onde eu queria que você estivesse. E aí? A palavra de Deus está aqui. Eu falo para vocês, eu tentei escrever e Deus não me deixou. Por quê? Porque está aqui. Nós estamos estudando no curso de teologia, né? Que tudo já está pronto. 66 livros estão aqui. Não tem nada a acrescentar, não tem nada a retirar. É a palavra de Deus, plena e completa. Aleluia. Tudo que a gente precisa está aqui. Mas eu pergunto uma coisa para vocês: vocês estão lendo a palavra de Deus? Ou vocês só trazem a Bíblia aqui no dia de culto e folheiam ela porque o pregador está mandando vocês abrirem em tal lugar? Mas quando chega nas suas casas, a Bíblia fica colocada numa estante, no Salmos 91, com as folhas já quase se rasgando porque estão gastas. E aí? Assim foi a presença de Deus na casa de Abinadab. Deixaram de qualquer maneira lá, ó. Eu sei que aqui não foi aprofundado sobre a casa de Obed-Edom, mas quem sabe, né? Lá na casa dele, como ele conhecia sobre a palavra de Deus, conhecia a história, quem sabe toda vez que ele passava na frente da arca, ele dobrava o joelho e orava, ele louvava a Deus, ele ia lá com o paninho, limpava, tirava a poeira, deixava sempre limpo, deixava sempre cuidado, trazia o restante da sua família, contava histórias, né? Reunia todo mundo ao redor da arca e louvavam a Deus. Reuniam todo mundo ao redor da arca. Quem sabe até ele abrir a arca, porque lá estavam os 10 mandamentos. E lia, olha aqui. Eita, que coisa. E o que nós estamos fazendo com a Bíblia hoje? Porque esta aqui é a nossa arca da aliança. Será que nós estamos lendo? Será que nós estamos apresentando ela para as pessoas à nossa volta?
Será que nós estamos lendo versos bíblicos para os nossos? E aí? Por isso que eu gosto de subir. Eu até já falei, no dia que me der a oportunidade de pregar lá na nossa sede, eu vou levar ela. Porque se o povo de lá não der glória, eu tenho certeza que ela vai dar. Aleluia. Aí então, né, nós vamos voltar agora à história para não ficar só, né, nas palavras. Davi se entristeceu e então buscou a Deus. Então Deus o fez lembrar como carregar a arca, com louvores, com levitas, com uma banda grande. E Davi assim o fez. Chamou todos os levitas. Aleluia. Chamou toda a banda. Todos os instrumentos musicais, os mais novos possíveis. E foram até Obed-edom. E então levaram a arca até Davi, a antiga Sião. Mas levaram ela com louvores, levaram ela com cânticos, levaram ela da forma correta. Mas e então, Obed-edom ficou sem a presença de Deus na casa dele. Mas Deus recolheu eles, levou eles contigo. Davi levou Obed-edom e toda a tua família até o castelo. Vocês veem como é a bênção de Deus quando a gente mantém cuidado com a presença dele. Ele nos leva a lugares maiores. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos leva com ele. Então, quando a gente tiver com a presença de Deus sendo feita da forma correta, sendo tratada da forma correta, o que está dito aqui na palavra? Jesus mesmo disse: Ele voltará e nos buscará. Aleluia. Olha a confirmação na palavra. Essa história aqui é basicamente o que Cristo falou. Que então no grande dia Ele viria buscar a tua igreja. Então no grande dia, quando a presença de Deus, o Consolador, for retirado da terra, Ele levará aqueles que trataram ela de forma correta. E olha aqui a palavra se confirmando. Existem algumas denominações religiosas que eles não aceitam o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento é a confirmação do Antigo Testamento. Nós aqui vemos isso. E aí tem gente que não quer o Novo Testamento, mas como eu falei, a palavra de Deus está completa. Aleluia. Se você não leu o Novo Testamento, você não está completo. Se você não leu o Velho Testamento, você não está completo. Se você não lê a Bíblia, você não está completo. Você não está tratando a presença de Deus de forma correta. Então essa noite vamos tomar mais essa bronca de Deus sobre a nossa vida. Vamos carregar a presença dEle de forma correta. Tudo que a gente for fazer para Ele, vamos buscá-lo. Vamos buscar a orientação dEle, que nos guiará. Porque se fizermos de forma errada, Ele vai nos punir. Se nós fizermos do nosso jeito, as coisas não vão dar certo. Nós vemos isso aqui. Nós fomos chamados. Nós fomos escolhidos. Aleluia. Nós estamos aqui. Aleluia. Mas Deus tem visto que ainda falta algo. E por isso Ele está nos repreendendo. Então vamos meditar mais nessa palavra. Vamos, como diz lá, né? 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 11, 27. O homem deve examinar-se a si mesmo. Vamos fazer uma autoexaminação. Não vamos ter que esperar Deus usar um obreiro para apontar o dedo na nossa cara e falar os erros que nós estamos cometendo. Vamos nós primeiro buscar. Vamos nós fazer uma autoanálise. Vamos dobrar nosso joelho e buscar Deus. Deus, o que eu estou fazendo de errado na tua obra? Fala comigo, me responde, Senhor. Eu quero fazer a tua obra da forma correta.
Me orienta, Deus. Porque se o Senhor está me repreendendo durante os cultos, durante as pregações, é porque eu ainda tenho algo de errado para fazer. Então, me corrija. Se nós formos ver o final do Salmo 139, é isso que o salmista vem falando. Sonda-me, vê se há em mim um caminho errado e guia-me pelo caminho correto. Eu fiz essa campanha do Salmo 139, eu li e Deus tem trabalhado na minha vida magnificamente. Tem muita coisa ainda errada na minha vida. Confesso para vocês que eu ainda não sou merecedor de dar. Mas Deus tem aos poucos mudado algumas coisas. Tem me orientado, eu tenho buscado. Tem me orientado, eu tenho corrigido. Tem muita coisa ainda para eu corrigir, mas eu estou correndo atrás. Eu sempre busco orientação de Deus para eu não fazer as coisas de forma errada. Então, é o que eu peço para vocês também. Busquem a Deus. Busquem a Deus, que Ele vai direcioná-los para o caminho certo. Aleluia. Tudo aquilo que tiver errado em vocês, Ele vai falar. Ó, é assim, assim, assim. E Ele vai corrigir. Ele vai fazer com que vocês corrijam. Façam essa autoexaminação. Você vê, é Deus agindo. Deus não nos quer fora da presença dele. Porque muitas vezes nós agimos igual criança. Criança está aqui, ó. Quem é pai sabe. Eu sou tio, às vezes fico ali com a Maria. O que acontece? A gente vem aqui, ó, com a criança aqui na nossa mão. Aí vem, a criança vai pra cá um pouco, a gente segura, vem pra cá um pouco, a gente segura. Aí de repente o que acontece? A gente solta um pouco. Para que comece a andar com os próprios passos. Mas então a criança se afasta um pouco. Aí o que a gente fala? Não vá para longe, mas vai indo. Não vá para longe, mas vai indo. Não vá para longe, mas vai indo. De repente, pum, a criança cai. Assim somos nós também. Deus nos solta. Deus às vezes, a gente fala, Ele não fala com nós porque Ele está nos permitindo andar. Para ver até onde a gente vai. Mas tem momentos que vem pregador aqui, vem agora aqui nesse momento. E Deus traz uma repreensão. Por quê? Ele não quer que a gente caia. Então o que compete a nós? Ouvir Ele. Mas será que nós estamos realmente sendo obedientes à palavra dele? Ou estamos sendo muito infantis demais e não dando ouvidos? Provavelmente não mesmo. Porque senão Deus não nos usaria tanto para repreender a igreja. Mas Ele ainda não desistiu de nós. Ele é um Pai amoroso que vai até nós, vem até nós, nos levanta, limpa as nossas sujeiras, nos põe de pé novamente, segura em nossas mãos e nós vamos. É assim como é feito na verdade. Então, vamos meditar melhor nisso. Vamos meditar melhor, porque eu tenho certeza que vai chegar um tempo que vai subir. O pregador aqui chega no som e Deus vai falar: quão abençoados vocês são, porque vocês estão fazendo a minha obra de forma correta. Benditos sejam vocês, meus filhos, pois estão agora no caminho correto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas enquanto esse dia não chega, vamos fazer essa autoanálise. Vamos corrigir nós os erros que nós estamos cometendo. Não vamos ter que ficar esperando levar bronca, Deus usar 1, 2, 3 pregadores e apontar o dedo na nossa cara. Porque senão, Deus vai fazer. Você viu o que aconteceu lá, né, com Moisés? Quando estavam agindo de forma correta, Deus revelou a Moisés nome e sobrenome. Apontou para o dedo para as pessoas, essas pessoas caíram mortas. Aconteceu também depois com Pedro. Nós sabemos a história, está aqui. Eu não vou me aprofundar, porque já estão passando os tempos. Então não espere Deus chegar aos extremos. Se corrija. Busque a Ele antes. Busque a orientação dele antes. Não faça as coisas de forma errada. Amém? Com isso, eu vou encerrar agora. E
a igreja esteja, porque a palavra de Deus é bem clara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Glória a Deus, aleluia. Assim, eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Deus abençoe Diácono Kleber. Palavra abençoada. Irmãos, é sério mesmo. A presença do Senhor é sério. Até mesmo quando Deus pediu para Moisés fazer a arca, né, o tabernáculo lá, ninguém ver. Eles só viam quando a arca saía, quando o povo ia guerrear. Só que o lençol estava tampando a arca. E era só levitas que poderiam levar a arca. Aleluia. Só que lá em Josué, quando o Rio Jordão estava deparado na frente do Rio Jordão, Deus mudou para a arca aí na frente, só que o povo não tinha visto ainda essa arca. Eles viam com o lençol tampado, né, a arca, né? Mas aí eles descobrem a arca, o povo fica abismado com a presença, com a reluz daquela arca, né? Então eles não poderiam nem ver. Só que lá em Josué o povo viu. Eles tiraram o lençol para que a arca pudesse, os levitas pudessem entrar na água para o Rio Jordão se abrir. Aleluia. Então é coisa séria. Não é de qualquer jeito que nós temos que levar a presença de Deus. Não é de qualquer maneira que nós temos que levar a presença do Senhor Jesus. A presença de Deus é séria. A presença é séria. Eu imagino, a gente fala, nós estamos na era da graça. Imagina se nós estivéssemos naquela época. Estava todo mundo morto. Todo mundo estava fulminado. Mas pela misericórdia do Senhor, né? Nós temos, irmãos, cada dia mais as coisas do Senhor é sério. As coisas de Deus é sério. Tem pessoas levando as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. E não é. Nós vamos prestar conta com Deus. Nós vamos prestar conta com Deus. Aleluia. É uma coisa séria isso aí. Por isso que Deus, Ele sempre vai repreendendo. Deus sempre vai falando, exortando, para que possamos juntos aprender a cada dia mais como levar a presença de Deus. Amém? Deus abençoe Diácono Kleber, uma palavra abençoada nesta noite.